Imagina a seguinte cena, uma reunião comum de equipe ali, algumas pessoas chegam, elas chegam atrasadas, outras estão ali com o celular no meio da reunião, algumas pessoas estão reclamando do salário, ou reclamando do chefe, da empresa, do trânsito, da segunda-feira, da vida, de tudo, né? Então alguém vem ali no meio da reunião e fala uma frase que deixa todo mundo meio ali no silêncio, né? O seu líder não é seu pai, e quem não gosta de trabalhar precisa rever as suas escolhas. E aí faz aquele silêncio ali, algumas pessoas se sentem meio ofendidas, outros concordam ali no silêncio, né? E tem aqueles que ficam incomodados e que sentem que existe certa verdade nessa frase. Porque no fundo, muitas pessoas elas entram no mercado de trabalho com uma expectativa quase que infantilizada, né? Elas esperam ser motivadas o tempo todo, elas esperam ser reconhecidas de imediato, elas esperam que alguém cuide da carreira delas. E elas esperam compreensão constante, seja por atrasos, por falha, por falta de comprometimento, por falta de resultado. Mas a gente sabe que o mundo real não é bem assim, né? E quando a ficha cai, a pessoa ela deixa de agir como uma dependente, ali, uma criança, e ela começa a agir como protagonista da sua própria carreira. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está aqui no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, ativar as notificações para você receber toda semana um conteúdo exclusivo que eu trago aqui há mais de 7 anos, né? E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E essa temporada é uma temporada voltada muito para liderança, né? Para comportamentos de líderes. E quando eu falo de liderança, também tem a liderança de si mesmo, que é o tema do episódio de hoje. E trabalhar é ruim. Ninguém gosta de trabalhar. O sonho é não precisar trabalhar. E essa narrativa, ela é muito comum nos dias de hoje, né? Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando isso, eu tô doido para parar de trabalhar. Essa ideia, ela se espalhou tanto que muita gente começou a acreditar e detestar o trabalho e achar que isso daí é super normal. Mas existe uma grande diferença entre 3 coisas: trabalhar em algo que você não gosta, passar por fases difíceis na sua carreira, isso vai acontecer, e ter aversão ao conceito de trabalho. A primeira situação, ela é muito comum, né? A segunda já é mais inevitável. A gente sabe que vai passar por momentos difíceis aí na nossa carreira. Mas a terceira é um problema de mentalidade, porque o trabalho não é só uma forma de ganhar dinheiro, mas ele também é a construção de competência, ela é a sua contribuição social, é o desenvolvimento pessoal, é a sua geração de valor. Desde as primeiras civilizações humanas, trabalhar sempre foi parte da nossa vida. Construir, plantar, resolver problemas, criar coisas, cuidar de algo ou de alguém. O trabalho é uma expressão da nossa capacidade de transformar o mundo. Quando alguém passa a ver o trabalho só como se fosse um sofrimento, uma obrigação, essa pessoa ela começa a fugir das suas responsabilidades. Olha como o comportamento de algumas pessoas acontece no seu ambiente de trabalho. Elas esperam ali que o seu líder motive de forma constante, entenda todas as dificuldades pessoais que essa pessoa está passando, releve qualquer problema que seja ou qualquer erro que seja repetido, cobre pouco, resolva todos os seus conflitos, explique tudo diversas vezes, né? Por mais que você fale, anote, a pessoa não anota e você explica e diga exatamente o que essa pessoa tem que fazer. Esse tipo de expectativa, ele cria uma dinâmica onde o líder ele vira ali um pai simbólico para essa pessoa. Mas existe um grande problema nisso, porque o papel do líder não é criar dependência. O papel do líder é direcionar, é alinhar, é cobrar resultados, é desenvolver as pessoas, é proteger a estratégia da empresa, criar um ambiente seguro. O líder ele não foi contratado para ajudar adultos como se esses adultos fossem crianças. Pode até parecer duro isso que eu vou dizer, mas é muito importante que você entenda. Muitas pessoas chegam à vida adulta sem desenvolver uma autonomia emocional. Elas crescem em um ambiente onde elas sempre tinham alguém para resolver os problemas delas, elas sempre tinham alguém para proteger essas pessoas, né, essas crianças das consequências delas, elas sempre tinham alguém para dar todas as explicações necessárias e a todo momento. E quando essas pessoas elas entram no mercado de trabalho, elas esperam, e às vezes de forma até inconsciente, né, vamos ser realistas aqui, a dinâmica seja exatamente a mesma que ela tinha quando ela era criança.
Mas o mundo profissional, ele não funciona assim, ele tem uma outra lógica totalmente diferente, né? Responsabilidade gera liberdade. Quem assume responsabilidade cresce, quem evita a responsabilidade acaba estagnando na carreira. Alguns profissionais, eles vivem ali naquele ciclo de 3 passos repetitivos, né? Ele reclama do trabalho, aqui ninguém me reconhece, aqui não me valorizam, essa empresa não é boa, aqui é difícil de crescer. Eles entram na segunda etapa, que é, então eu vou trocar de empresa, né? Saem da empresa, procuro uma outra que, entre aspas, está mais aderente ao que ele está procurando. Eles acreditam que aquele problema era do lugar anterior, e aí, no terceiro passo, eles repetem tudo de novo, porque o problema não era o lugar, o problema era a postura dessa pessoa. Existe uma diferença muito grande que separa as carreiras medianas, e eu diria até medíocres, de carreiras realmente de sucesso. E vou te dizer, você está enganado se você acha que tem alguma relação com inteligência, com talento, com formação. É maturidade profissional. Funcionário que tem maturidade infantil, ele só faz o mínimo, ele precisa ser lembrado de tudo que ele tem que fazer, ele reclama mais do que ele contribui com o time, ele espera reconhecimento constante, mesmo quando ele não entrega, ele culpa a não entrega dele a fatores externos, qualquer que sejam esses, né? E profissionais que já têm uma mentalidade mais adulta, mais madura, eles assumem responsabilidade, eles resolvem problemas, conflitos, eles antecipam necessidades, eles aprendem a entregar valor de forma contínua. A diferença entre esses dois perfis, ela muda completamente a sua trajetória de carreira. Porque as empresas, elas não estão promovendo só quem trabalha muito, quem trabalha mais. Elas promovem quem tem a postura que elas precisam, postura pensando aí no longo prazo, né? Não é uma coisa imediatista. Vamos voltar àquela frase inicial do podcast? O seu líder não é seu pai. Mas antes, se você for novo por aqui no podcast, já assina o canal, ativa as notificações, deixa o seu review e compartilha esse episódio que com certeza vai ajudar muita gente que fica ali naquele reme-reme da mentalidade infantil, né? Então o que eu quero dizer com o seu líder não é seu pai? Ele não precisa te motivar o tempo todo, ele não precisa te convencer a trabalhar o tempo todo, ele não precisa cuidar da sua disciplina, ele não precisa gerenciar a sua maturidade. A responsabilidade por tudo isso, ela é sua. Isso não quer dizer que os líderes eles não tenham ali certa responsabilidade sobre o time ou uma até postura mais humana. Bons líderes, com certeza, eles vão apoiar, eles vão orientar, eles vão desenvolver as pessoas, eles vão ensinar. Isso tudo faz parte de uma boa liderança. Mas existe uma linha clara e muito importante entre líderes adultos e criar essa dependência emocional. E vamos falar de respeito no trabalho. Ele raramente vem ali só do discurso, né? Ele vem do comportamento consistente. Pessoas, elas são respeitadas no trabalho quando elas cumprem o que elas prometem, quando elas entregam resultados, quando elas assumem de forma responsável e madura os erros, quando elas resolvem problemas, conflitos, quando elas mantêm a postura profissional. Isso cria, sim, uma reputação. E reputação é dos ativos mais valiosos da sua carreira, porque as oportunidades, elas aparecem para quem transmite 3 sinais, vamos dizer assim, 3 sinais claros. A responsabilidade, a confiança e a maturidade. E a tua reputação tem tudo a ver com esses 3 fatores. Eles são sinais percebidos muito antes que alguém fale sobre eles, né? Então, o seu comportamento determina como a sua reputação vai chegar para as outras pessoas. Mas por que é tão fácil entender, então, esse conceito, né? E parece que é fácil tomar as rédeas da nossa vida, mas nem sempre as pessoas conseguem. Aí é onde entra a neurociência para explicar um pouco, tá? O nosso cérebro, ele busca sempre, como eu já falei aqui em episódios anteriores, a economia de energia, né? Isso significa sobrevivência. E sempre que for possível, o que ele vai fazer? Ele vai evitar esforço mental, ele vai evitar as responsabilidades de forma excessiva, tomar decisões difíceis, lidar com conflitos, com decisões ao longo do dia. E assumir responsabilidade é tudo isso. Por isso que muitas pessoas desenvolvem um comportamento quase que automático de transferência da responsabilidade. Você já deve ter visto isso muitas vezes na sua vida, né? Observe como isso aparece, por exemplo, vamos falar aqui do ambiente profissional. Quando alguma coisa dá errado, começa a aparecer aquela frase, principalmente quando você vai questionar o que aconteceu. Não me avisaram, não me explicaram direito, a culpa foi de fulano, isso chegou tarde demais. Essas frases, elas não são só uma justificativa, elas são um mecanismo psicológico de defesa, de proteção do ego dessa pessoa. Porque admitir a responsabilidade
ela ativa uma sensação interna desconfortável, a sensação de falha, e a gente não quer falhar, né? O cérebro ele quer falhar ele quer evitar a falha, né? A qualquer custo, né? Um outro problema moderno é a obsessão pela motivação, né? Hoje existe a cultura muito forte com frases motivacionais como faça apenas o que se ama, se você não está feliz, então não vale a pena, trabalhe com paixão, se você não trabalha com paixão, não vale a pena. Essas frases, elas são, às vezes, são até inspiradoras, são motivacionais, mas é uma ideia romantizada de motivação e uma ideia de que a motivação tem que vir antes da ação. Se a gente realmente estudar sobre isso, você vai entender que o nosso cérebro ele funciona de uma maneira diferente. Na prática, acontece exatamente o contrário. A gente gera motivação quando a gente tem ação e não o contrário. Quando alguém começa uma tarefa, mesmo que ela esteja fazendo sem vontade, o cérebro ativa um mecanismo de recompensa àquela ação e à medida que o tempo vai passando, né, que ela vai tendo progresso, uma coisa acontece. Isso cria a sensação de competência, isso libera dopamina no seu organismo, que gera uma sensação boa de querer fazer, de ficar mais engajado, mais motivado. Mas se a pessoa espera a motivação chegar para ela começar a agir, ela vai ficar parada, ela vai procrastinar. E existe um paradoxo interessante no mundo atual. A gente nunca teve tanta oportunidade profissional, né, principalmente nos dias de hoje, e mesmo assim nunca teve também tanta gente desmotivada com o trabalho, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas confundem duas ideias que são, vou dizer assim, controversas e muito diferentes, né? A liberdade e a ausência de responsabilidade. Liberdade real, ela significa poder escolher caminhos, assumir as suas consequências, construir algo, vamos dizer assim, algo próprio, né? A sua carreira. Como diz aí o pronome possessivo, sua, né? Mas algumas pessoas interpretam liberdade como se fosse, eu vou fazer só o que me dá vontade, eu vou evitar qualquer desconforto, eu vou fugir da minha disciplina, da minha responsabilidade. O problema é que sem disciplina não existe construção de nada. Sem construção não existe uma satisfação de verdade, uma entrega de valor, uma entrega sua. E o papel de um verdadeiro líder não é carregar a equipe emocionalmente, não é resolver todos os problemas para ela, não é motivar constantemente, como eu já falei. O papel dele é criar uma estrutura, é dar direção, e isso inclui definir prioridades, alinhar os objetivos, dar feedback constante, cobrar resultados, porque o líder tem que saber cobrar, remover obstáculos, porque ele também tem que ajudar o time a chegar no objetivo final, e aí de forma bem estratégica. Mas a execução, quando a gente fala sobre isso, ela pertence à equipe. Quando os profissionais maduros trabalham com bons líderes, o líder ele precisa gerenciar menos. Isso porque as pessoas elas acabam se tornando, ao longo do tempo, né, autogerenciáveis, ou seja, elas assumem a própria responsabilidade, elas sabem se gerir. O problema é que, às vezes, a empresa ela tenta implementar uma cultura de que nem sempre é executada da melhor maneira, vamos ser realistas aqui, jogando, às vezes, contra a própria mentalidade da pessoa, né? Na tentativa de criar aquele ambiente motivacional, né? Ela acaba criando um ambiente mais infantilizado, vamos dizer assim. E isso aparece de diversas formas. Por exemplo, empresas que têm excesso de recompensas superficiais, ganhou um bottom, ganhou um crachá, ganhou um boné. É muito legal, dá um engajamento, mas nem sempre vai com a cultura que a gente quer construir, né? Tentativa constante de entretenimento, medo de cobrar o desempenho, a cultura de evitar o desconforto. No curto prazo, isso tudo pode ser positivo, mas ao longo prazo, os profissionais, eles acabam dependendo, né, gerando uma dependência de estímulos constantes, de validação constante, de reconhecimento imediato e contínuo. E quando a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Ela vem ali através das metas, da pressão, de apresentar resultados, e aí as pessoas entram em choque, porque muitas vezes isso vai contra a própria realidade que a empresa criou. E até aqui a gente já falou sobre a parte de mentalidade, e a gente falou sobre responsabilidade, sobre maturidade e como muitas pessoas entram no mercado de trabalho com uma postura infantil sem perceber. Mas agora a gente vai entrar na parte que é uma parte mais importante do episódio, né? Como transformar essa consciência em comportamento real no dia a dia, né?
Por isso eu vou trazer aqui algumas práticas simples, né, para te trazer consciência, para desenvolver uma postura adulta e que servem para qualquer profissional se destacar, né? A primeira é pare de esperar motivação e comece a construir disciplina. Um dos maiores sinais de maturidade profissional é entender uma coisa: você não precisa estar motivado para fazer o que precisa ser feito. Motivação é instável. Ela depende do seu humor, ela depende de energia, ela depende do ambiente, de reconhecimento, de resultados imediatos. Então ela tem muitos fatores externos, né? A disciplina, ela não depende de nada disso. Disciplina é a capacidade de agir mesmo quando não existe aquela vontade. Pensa, por exemplo, num piloto de avião. Ele não vai voar só quando ele estiver motivado. Hoje eu tô bem, tô tranquilo, vou voar hoje. Não, ele voa porque é a responsabilidade dele. E profissionais maduros, eles entendem isso. Ele não vai trabalhar só naquele dia que é um dia bom, ele trabalha com consistência todos os dias. O segundo ponto é pare de levar problema e comece a levar soluções, né? Existe um comportamento que imediatamente gera uma diferença entre os profissionais, né? Algumas pessoas, elas chegam para o líder e falam assim: Houston, we have a problem. Nós temos um problema, né? Outros já dizem: olha, a gente tem um problema e eu pensei em 3 possíveis soluções para esse problema. A diferença entre essas duas posturas, ela é enorme, e enorme para o seu reconhecimento também, tá? A primeira gera mais trabalho para o líder. A segunda, ela demonstra que aquela pessoa tem autonomia, que ela tem um pensamento estratégico e crítico, que ela age com responsabilidade. Isso não quer dizer que você precisa resolver tudo sozinho, mas isso significa que você pensou antes de pedir ajuda. O terceiro ponto é assuma erros sem drama, tá? Todo profissional erra, isso é inevitável, vai acontecer na sua carreira. Não pensa que você vai fugir disso, que vai ser perfeito, né? Mas a forma como alguém reage ao erro, ela fala muito sobre a maturidade ou imaturidade dessa pessoa, né? Uma reação imatura seria justificar excessivamente, aquela pessoa que tenta sempre: não é isso, aconteceu por conta daquilo, foi o ônibus, foi fulano, foram as circunstâncias, foram outras pessoas. Ela vai tentar minimizar ali o erro dela, né? Numa reação madura, a pessoa vai assumir a responsabilidade, ela vai explicar o que aconteceu de forma clara, ela vai mostrar o que vai ser feito para corrigir e ela vai falar sobre o que ela vai fazer para evitar que esse erro se repita, né? Um erro assumido rapidamente, ele gera respeito, e um erro escondido, por outro lado, ele gera desconfiança. E no ambiente profissional, confiança é um ativo extremamente valioso. O quarto ponto é: pare de trabalhar apenas quando estão olhando para você. Essa daqui parece até piada, né? Parece até mentira, mas acontece e não é raro, tá? Algumas pessoas, elas trabalham bem só quando elas estão sendo ali observadas, né? Quando o líder está por perto, elas são super produtivas, super engajadas, motivadas. Mas quando ele não está, a energia parece que despenca, né? E isso é percebido ao longo do tempo, tá? Se você faz isso, saiba que com certeza o seu líder sabe que isso está acontecendo. Profissionais maduros, eles trabalham com consistência, independente de serem supervisionados ou não, porque a sua referência não é o olhar do líder, não é o olhar do chefe, é o próprio padrão que ele tem para suas entregas, para sua qualidade, né? O quinto passo é: desenvolva o autogerenciamento, que tem muito a ver com o item anterior, né? Uma das maiores qualidades que o líder procura nos profissionais é a capacidade de se gerenciar sozinho. E o que isso significa? Organizar suas tarefas, controlar os seus prazos, priorizar as suas atividades, acompanhar os seus resultados, quando for necessário fazer um follow-up, né? Ou seja, levar para o líder a situação que o líder gostaria de acompanhar. Quando alguém precisa estar ali, um líder, né, precisa estar ali constantemente lembrando de tudo, ele gasta energia gerenciando, e eu vou dizer microgerenciando, que é uma das coisas que os líderes atualmente odeiam fazer, né? Os líderes querem evitar essa situação. Por outro lado, quando aquela pessoa demonstra uma organização, uma autonomia, o líder começa a confiar cada vez mais nessa pessoa. E a gente sabe que confiança gera mais liberdade, você vai se envolver em mais projetos, vai ter mais responsabilidades, vai ter mais visibilidade e, com tudo isso, óbvio, você vai ter mais crescimento profissional. O sexto passo é: pare de reclamar mais do que contribuir. Todo ambiente de trabalho tem problemas, sempre. A gente já falou sobre isso. Os processos podem ser falhos, as decisões às vezes são discutíveis, as falhas de comunicação elas acontecem, a gente sabe que tem pressão por resultado, isso faz parte da realidade de qualquer empresa, né? Mas existe uma diferença entre duas atitudes. O reclamador profissional, né, aquele cara que está sempre ali apontando os problemas, mas que raramente contribui para uma solução efetiva, e o construtor, que ele reconhece os problemas, mas ele
direciona a energia dele para melhorar o que está ao alcance dele, né? As empresas, elas até podem tolerar durante um tempo ali um reclamador, e principalmente porque às vezes ele é uma pessoa que, mesmo reclamando, pode estar entregando, né? Mas não por muito tempo. Depois de um tempo isso começa a contaminar as outras equipes e, obviamente, a empresa não vai deixar que isso aconteça, né? O sétimo passo é entender que o trabalho não é sempre sobre você. Um erro muito comum dos profissionais que não têm maturidade é personalizar tudo o que acontece, né? O feedback, ele vira quase que um ataque pessoal. Quando você cobra, ele fala que está sendo perseguido. Quando você toma uma decisão, ele fala que ela é injusta. Mas a maior parte das decisões no trabalho, a gente sabe que não é pessoal, né? Elas são estratégicas. As empresas, elas tomam decisões baseadas nas metas, nos recursos que elas têm, nas prioridades, no próprio mercado que vai direcionando. Quando alguém entende isso, para de reagir emocionalmente a tudo e começa a agir com mais racionalidade, com mais maturidade. E o oitavo ponto é torne-se alguém confiável, né? Se existe uma característica que abre portas em qualquer carreira, é a confiabilidade. Ser confiável significa que as pessoas sabem que elas podem contar com você. E aí você vira aquele braço direito, né? Ah, fulano é o meu braço direito. E isso envolve alguns comportamentos muito simples, tá? Não tem nada de mágica nisso aqui. É cumprir os prazos, cumprir os acordos, né, as promessas que você faz e manter um padrão de qualidade. Pode parecer uma coisa assim super básica, mas profissionais que são confiáveis hoje em dia, que têm essas 3 atitudes, são muito raros. Vamos voltar mentalmente agora para a frase que abriu esse artigo? Seu líder não é seu pai. Quando alguém ouve isso pela primeira vez, a reação ela pode ser defensiva, mas no fundo essa frase ela carrega uma mensagem muito mais profunda do que ela parece, tá? Você é responsável pela sua própria trajetória. Eu vou até repetir aqui. Você é responsável pela sua própria trajetória. Crescer exige desconforto, sempre exigiu e sempre vai exigir. Aprender algo novo é desconfortável, assumir responsabilidade é desconfortável, receber feedback às vezes é desconfortável, ser cobrado por resultados é desconfortável, mas esse desconforto ele tem uma característica que eu vou dizer que é muito interessante. Ele é temporário, é um desconforto que te ajuda a crescer. Com o tempo, aquilo que antes parecia ali difícil de se ouvir, se torna uma coisa mais natural. Foi assim quando você aprendeu a dirigir, quando você aprendeu uma habilidade nova, foi assim quando você entrou no mercado profissional, quando você entrou na faculdade, e é exatamente assim que é o mundo profissional, não tem mágica, você não vai fugir disso, você não vai fugir de ter esse desconforto. A maturidade, ela nasce quando alguém aceita esse processo, ao invés de tentar fugir dele o tempo todo. E antes de terminar esse episódio, vale a pena fazer aqui um exercício simples que eu vou pedir para você fazer, que é um exercício de autoconsciência, tá? Se pergunte a si mesmo e responda com toda a sinceridade, aqui não tem cobrança, não tem resposta certa, né? Eu estou esperando que alguém me motive? Eu estou esperando que alguém construa a minha carreira? Ou eu estou assumindo a responsabilidade pela minha evolução? Não existe, como eu falei, resposta certa ou errada, o exercício aqui é puramente de reflexão. E consciência é sempre o primeiro passo que a gente precisa ter para qualquer mudança. No fim das contas, maturidade profissional pode ser resumida numa ideia, que eu diria até uma ideia bem simples, né? Quando você para de esperar que alguém conduza a sua carreira, é exatamente nesse momento que ela começa a crescer. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha ele com alguém do seu time, com um colega de trabalho, ou até com aquele que vive reclamando do trabalho, mas ainda não percebeu que a mudança ela começa pela própria postura, né? Porque muitas vezes a pessoa não precisa de mais motivação, ela precisa só daquele choque de realidade, né? Um choque de consciência. E como eu sempre digo aqui, quando você curte, quando você compartilha, quando você interage com esse episódio, você não está só ajudando o algoritmo a distribuir mais esse conteúdo, você está ajudando alguém a perceber que maturidade profissional não é sobre cargo, não é sobre tempo de empresa ou sobre salário, é sobre responsabilidade, é sobre postura, é sobre consciência das próprias escolhas. E talvez seja exatamente o insight que alguém próximo de você esteja precisando ouvir hoje. Então, fechamos o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.